Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e as crianças são o futuro de amanhã. Hoje eu tenho aqui convidadas para me ajudar na árdua tarefa de falar sobre o universo infantil. Então nos visitando mais uma vez pela terceira vez, veja só, a Geisa! Oi, gente, mais uma vez eu aqui pra falar um pouquinho. Ai, sempre assim, né? Devagarinho, no começo. Mas vamos lá, temos também agora uma nova convidada, veja só, direto da cidade que já foi a capital do Brasil, a Sulamita. Que maneiro, cara. Pô, muito feliz de estar aqui, muita satisfação. Isso aí, vamos que vamos. E quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Mítico! E essas duas especialistas, né? São especialistas na área. Elas vão ajudar a gente hoje a aprender a falar de Cristo pra crianças. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então beleza, pessoal. Hoje, como eu comentei já, nós vamos falar sobre crianças, né? Mais especificamente sobre falar de Cristo para essas crianças. Mas antes, acho que seria interessante a gente demonstrar a importância de conhecer como falar com crianças, né? Para falar do Evangelho de Cristo, demonstrando a diferença que é de falar de Cristo para uma criança e para um adulto. Existe essa diferença? Geisa, o que tu me diz sobre isso? Tem um evangelista europeu que ele disse assim um dia, que é só um evangelho para adultos e para crianças. Só que a diferença entre elas é simplesmente uma questão de traduzir as verdades da fé cristã de uma maneira mais simples. Então não tem a diferença exatamente, mas com as crianças a gente tem que meio que falar da linguagem delas, ou seja, uma linguagem mais simples, né, do que falar com os adultos. Porque elas são mais simples, elas não vêm com aquela bagagem que todo adulto tem, que tem que tratar assuntos mais profundos. Elas já são como uma esponja, digamos, que vai absorver tudo que tu for falar e tudo que tu for ensinar para elas de Jesus, elas vão aprender mais fácil. Então é mais simples tu passar para elas, falar para elas sobre Cristo. Tá, e assuntos tipo assim, como pecado, assim, tu consegue falar para crianças também? Elas entendem? Entendem perfeitamente. Tu fala assim, o que é pecado para elas? Tu pode tratar pecado sobre desobediência, sobre falar palavrão, sabe? Sobre desrespeitar o próximo. Isso é pecado, então elas entendem isso perfeitamente. Tá, então quer dizer que, digamos assim, se a gente chegar hoje e passar o Abismo Ligado pra uma criança, né? Link no post, os primeiros episódios do Pelo Amor de Deus, que falaram sobre Abismo Ligado ali, ó. Segue Abismo Ligado, link no post. Se eu chegar e falar pra uma criança o Abismo Ligado, né? Será que ela vai entender ou talvez eu precisaria modificar, assim, uma linguagem mais, sei lá? Na verdade, tu vai ter que modificar. Porque o Abismo Ligado, quando a gente passa pro adulto, ele tem umas questões que são um pouco mais complexas para as crianças, porque tem coisas que elas não vão entender. Tanto que pra gente o Abismo Ligado para as crianças infantil é o livro sem palavras, né? Que é através de cores. Já o Abismo Ligado é em forma de desenho, isso também ajuda as crianças. Mas tem assuntos mais complexos e para elas, não, tem que ser algo mais simples. Então tem uma diferença. Não teria como tu passar. Sulamita, e tu que vem de um lugar assim que não tem o Abismo Ligado, né? Essa ferramenta que a gente utiliza aqui no sul. Aqui não tem abismo. Mas aí no sudeste do país, assim, que é diferente a cultura e tal, como é que é a forma como vocês evangelizam adultos e tem alguma diferença, assim, pra falar pra criança e tal? Dá pra usar a mesma forma de adulto? Olha só, aqui, eu vou falar assim, no Rio de Janeiro, né? A nível de sudeste, eu tô meio desatualizado. Bem na cidade. Então, eu acho que aqui não tem muito método pra falar pra adulto, não, né? Assim, é a minha concepção. Você pega o que você sabe de Bíblia, entendeu? E vai, faz o samba do crioulo doido, fala de Jesus, fala de Moisés, fala... O pessoal aqui não tem muito critério na hora de evangelizar um adulto. Isso é ruim, né?
Chega e fala. Eles chegam e falam, não, porque Jesus vai mudar a sua vida e tal, e porque o pessoal muito assim, né, vamos lá, que Deus vai capacitar e tal, não tem muita preparação, aqui não tem muito curso sobre evangelismo, e o pessoal não estuda muito teologia, então o pessoal não sabe muito fundamentar a sua fé. Então quando você chega pra uma pessoa pra você explicar pra ela a sua fé, no que você acredita, aí fica um bololô, né? Porque o pessoal não estuda, né, a teologia. Então, pra adulto, o negócio é meio largado, sabe? Mas pra criança também é largado, sendo que existe uma instituição que é a APEC, né? Aliança para a Evangelização de Crianças. Link no post! Essa parada aí. E aqui no Rio, eles têm um trabalho muito interessante, eles têm cursos em vários bairros, o curso de 1 ano, né? Que é o CEDIC. Então, muitas pessoas passam pelo treinamento. Por ano, eles devem formar mais ou menos uns 100 alunos. Então, isso, assim, a nível de cidade, isso é um número muito grande. Então, vamos supor, assim, por ano, 100 pessoas são treinadas a usar o livro sem palavras, né? O livro sem palavras é o método que a APEC usa, mas não foi criado pela APEC, né? Ele foi um método que foi desenvolvido, né, no passar dos anos. E pra mim, ele é o melhor para evangelizar tanto crianças quanto adultos. Eu acho que depois que eu aprendi esse método, ele me edificou muito, porque eu soube fundamentar a minha fé para poder passar para qualquer tipo de pessoa, porque ele organiza o negócio. Você vai falar do que você acredita para uma pessoa, assim, o que você acredita tá na Bíblia. A Bíblia fala de muita coisa, muita doutrina. Você vai falar sobre tudo? Você não vai falar sobre tudo. Então, o livro sem palavras, ele meio que organiza o negócio, entendeu? Então você consegue passar a sua fé, consegue evangelizar uma pessoa e passar os pontos principais para ela em 20 minutos. Né? Se você for falador igual a mim, 25 minutos, meia hora, mas você consegue passar tudo direitinho. Então, aqui no Rio de Janeiro, o que domina a parada mesmo, entendeu? É o livro sem palavras, que é um método muito bom, e eu dou curso, né, para professores de outras igrejas, e eu ensino, e eu uso, e eu levanto a bandeira do livro sem palavras. Sim, então quer dizer que, tipo, tu consegue falar com uma criança, numa linguagem de uma criança, se tu for treinado pra isso, tu vai até conseguir, daqui a pouco, evangelizar um adulto também, se tu não tiver um treinamento pra evangelizar adultos e tal, né? Que é uma linguagem universal, assim, né? Apesar de ser mais simples, tal, pra criança, é universal, então, pelo que eu entendi que tu falou, né? Eu acho que é super universal. Porque o pessoal, se a gente ficar colocando esse papo assim, tem que ter uma linguagem, tem que ter um jeito especial, aí você vai acabar fomentando o preconceito que as pessoas têm de que para trabalhar com criança tem que ter dom. Eu não acho que para trabalhar com criança tem que ter dom, você tem que ter vontade. Isso sim. Porque Deus capacita, cara. Porque a criança, ao meu ver, ela se interessa pelo que você tá falando quando ela vê que você tá falando com ela de igual para igual. Quando você tá realmente interessada no que ela pensa, no que ela tá falando, não é quando você tá falando que a criança tá falando, você fica, é mesmo? Que legal! É mesmo? Ela repara que você não tá nem aí, cara. Então, se você estiver interessado pelo que ela tá falando, se você estiver interessado nela, você pode ser qualquer pessoa. Se você souber do que você tá falando, se você souber entender a sua fé a ponto de passar para alguém, você consegue evangelizar uma criança. É claro que o livro sem palavras ajuda porque ele organiza o conteúdo, entendeu? Mas pra mim não tem muita diferença entre falar de criança para adulto. A diferença é o seguinte, é nas comparações que você vai fazer, porque quando a gente evangeliza, a gente faz algumas comparações pra gente poder trazer o mundo espiritual pra nossa realidade, né, pro mundo físico. Então, para as crianças, a gente usa mais questões assim, da natureza, né? A gente fala mais de itens da natureza. Quando a gente fala sobre Deus, que é criador, a gente fala, né, que Deus criou isso, Deus criou aquilo. Quando a gente fala sobre o pecado, a gente fala de pecados que tem a ver com o cotidiano da criança. É só nessa hora dos exemplos e das comparações, mas no resto tudo igual. Vamos falar então agora sobre os métodos, né? Porque a gente viu que é importante saber falar com uma criança, né? Até porque é mais importante ainda porque a gente pode até usar o conhecimento para falar com adultos, né? Daqui a pouco a gente muda os exemplos, né? Que nem a Filomena comentou. Que tipos de métodos e dinâmicas que a gente tem para falar de Cristo para uma criança? Como já foi comentado, tem o livro Sem Palavras, que é o material que até a APEC utiliza, né? Mas tem algum outro método e dinâmica? Depois a gente pode, já que vocês conhecem mais sobre o livro Sem Palavras, a gente pode explicar pro pessoal
como é que funciona e tal. Mas antes, seria legal comentar se tem mais algum outro método, alguma outra dinâmica que vocês conhecem, né? O livro sem palavras, ele é um método que ele é utilizado para poder passar a mensagem da salvação. Então, o livro sem palavras, na verdade, ele é o método. A mensagem da salvação, ela é a mensagem da salvação que a gente aprende lá na PEC, né? Daquela forma que é dividida, que eu falei. Que é aquela forma que é organizada. Mas, eu particularmente, eu uso pouco o livro sem palavras, porque eu uso mais as cores. Nem sempre eu tô com o livro na mão, aliás, quase nunca. Eu uso mais as cores, né, que é o amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Então, se você tem essas cores, aí, meu filho, o método é o céu é o limite, né? Se você tiver qualquer coisa com essas 5 cores, você tem um método. Você tem 5 bolinhos, cada uma com uma dessas cores. Você tem um método. Você tem cartões, você tem, sei lá, uma roupa, né? E aí cada parte da roupa tem um retalho que tem uma cor. Você tem um boné, igual eu tenho aqui, um boné que cada partezinha do boné tem uma das cores do livro sem palavras. Uma pulseira, você compra lá a bijuteria, lá cada continha da pulseira é uma cor. Aí o método são inúmeros os métodos que você pode usar. Você pode inventar. Lá no curso da PEC, né, que eu e a Geisa fizemos lá em São Paulo, teve um trabalho que a gente teve que fazer, que foi inventar um método. Aí foi muito legal, o pessoal se divertiu, né? Cada um inventou uma parada. Mas aí você tinha que passar a mensagem da salvação usando esse método. A mensagem da salvação aí era a mesma. A mensagem da salvação era aquela clássica que a gente tinha aprendido com aquelas divisões, né? A página amarela falando de Deus, depois o pecado, depois o sacrifício de Jesus, o coração limpo e o crescimento espiritual. Mas aí os métodos têm números aí. Alguém explica direitinho pro pessoal entender essa questão da mensagem da salvação através das cores, né? Talvez tenha alguém que não conheça, aí o pessoal pode conhecer melhor, assim. O livro sem palavras, então, como a Sulamita falou, contém 5 cores, né? O amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. O amarelo, ele vai falar mais sobre o céu, assim, sobre tudo que Deus criou. Daí tu fala que é também que Deus criou a gente, que Ele nos ama. Então tu vai falar mais sobre o céu, na verdade, o amarelo. Sobre a criação dele. A página preta, que a gente fala que é a página escura, a gente vai falar especialmente sobre o pecado. Então, tu dá exemplos, tu pergunta para eles darem exemplos do que é pecado, tu fala o porquê que a gente é pecador, então tu explica tudo isso. O vermelho, a gente vai falar sobre Jesus, pelo que Jesus fez pela gente, por ele ter morrido pela gente na cruz, que depois ele ressuscitou ao 3º dia. O branco é quando tu aceita ele. Então, tu vai pedir, vai fazer o apelo, que a PEC chama, né, de convidar a criança a aceitar Cristo. Então é a página branca, que a gente fala que é quando se tem um coração limpo, né? E o verde é crescimento espiritual, que é ela orando, lendo a palavra, tendo contato com Deus mesmo. Isso é as 5 cores da mensagem da salvação. E como é que as crianças, por exemplo, vocês já tiveram a experiência de passar a mensagem da salvação com as cores diversas vezes, acredito eu, né? Como é que as crianças, elas recebem, assim, quando tu fala, por exemplo, assim, tá, o amarelo fala de Deus, do céu, tal, beleza, acho que isso aí é tranquilo. Mas quando tu começa a falar do pecado, tu fala do sangue de Cristo, que Cristo morreu como um sacrifício na cruz por ti, como é que elas recebem isso? Tipo, elas entendem, elas se assustam, elas não entendem? Quais são as experiências que vocês tiveram já? Cara, essa eu gostaria de responder. O pessoal tem um preconceito muito grande com a mensagem da salvação por causa da parte do pecado e da parte do sangue. Porque na parte do pecado a gente fala sobre um versículo que é de Romanos 6:23, que fala que o salário do pecado é a morte. Mas eu explico que tipo de morte é essa. Morte espiritual, você fica longe de Deus, né? E aí os adultos ficam falando, falar de morte, as crianças vão ficar assustadas. Cara, as crianças veem tanta besteira na televisão hoje, você falar de pecado pra elas, isso não é nada. Falar de morte espiritual, isso não é nada. Falar pras crianças, uma coisa que, se as crianças entendem isso, uma coisa que eu sempre falo, se as crianças entendem Naruto, elas entendem qualquer coisa. Eu vejo que aquele desenho não tem nada, cara. Não tem nada aquele desenho, cara. Eu assisto assim, eu fico boiando, cara. Então se elas entendem Naruto, elas entendem qualquer coisa. E elas veem, assim, elas têm contato com tanta nojeira na televisão, nos filmes. Às vezes as crianças conversam comigo dos filmes que elas gostam de ver, filme de terror. Então você vai falar de pecado pra elas, vai falar sobre sacrifício, que Jesus derramou o sangue dele, que
Na página vermelha a gente fala, né, que pro pecado ser perdoado tinha que haver um sacrifício. Por isso que antigamente, antes de Jesus, era sacrificado um animal. E a gente fala toda essa temática do sangue que envolve a página vermelha. Aí os adultos ficam assustados com isso. Aí, gente, assim, isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Com um adulto que chega pra mim e fala isso, mas em casa o filho dele tá lá assistindo, tendo contato com toda aquela nojeira da televisão, passa a tarde toda vendo da Atena contando lá aquelas tragédias lá. As crianças veem tudo isso, cara. Elas veem tudo isso, elas contam, entendeu? Ah, tia, ó, viu? Morreu não sei quem ontem. E lá não sei aonde, que levou um tiro na cabeça. Então, isso é super tranquilo. Você falar de pecado, nunca tive problema com as crianças de ficarem assustadas, de ficarem traumatizadas, de falar sobre pecado. O meu problema é mesmo com os adultos, né? Na verdade, meu problema sempre é com os adultos, que acham que eu tô aterrorizando as crianças, né? Mas no mundo de hoje, cara, a gente não pode ficar brincando. A gente não pode ficar fantasiando as coisas, porque tá tudo aí, ó. Tá tudo muito, muito esclarecido. As coisas estão muito esclarecidas, as crianças não são burras, elas estão assimilando tudo isso. E pelo que tu comentou, então as crianças, elas entendem bem, mas quem não entende é os adultos, né? Então acho que não dá pra usar as cores com os adultos, porque eles vão sair correndo assustados, né? Pois é. Não, então a gente fala, assim, que a gente pode, pros adultos, acho que pode substituir a página preta pela página rosa, que é uma coisa mais light. A gente fala, assim, que o pecado é uma coisa ruim, mas a gente dá uma diminuída, assim, no impacto. A gente fala que o mundo é um lugar legal. Na verdade, o mundo jaz no maligno. Mas não jaz tanto. Pra adulto gosta meio de ser enganado, né? A criança não. Criança gosta que você fale. Quando você, lá nas minhas classes, né? Quando eu começo a falar de coisas sérias como o fim do mundo, como coisas espirituais, anjos, demônios, satanás e essas coisas, as crianças se interessam. E às vezes eu tenho que ficar me freando pra eu não exagerar no que eu vou contar. Agora, adulto gosta de ser enganado, entendeu? Eu não tenho preconceito com adulto, não, gente, que eu sou adulta. Mas eu gosto muito de trabalhar com criança por causa disso, porque adulto gosta de ser enganado, criança gosta de saber a verdade, entendeu? Então, se pra adulto, talvez, alguém pode usar esse método, né? Tira a página preta, põe a página rosa, aí se der certo, você me conta como é que foi, se o adulto talvez ficou mais tranquilo, mais light, né? Sabendo que o mundo é um lugar super legal. Mas é muito bom saber, né, que, tipo, as crianças hoje, porque, que nem eu falei no início, né, eu penso assim que a criança é o futuro de amanhã, né? É a igreja que a gente vai ter amanhã, as crianças hoje, né? Então, é bom saber que tem sido trabalhado com as crianças, que nem tu comentou ali, as crianças se interessam, elas querem saber a verdade, porque se elas não se interessassem, ia cada vez piorar mais, né? Porque hoje a gente olha como é que tá a igreja hoje no Brasil, pelo menos, né? Não tá fácil, né? Não. Tanta gente enganada e tal. Né? Mas o que mais vocês podem me falar desse livro aí que vocês comentaram, porque vocês fizeram jabá já do livro, né? Até vou botar link no post do livro, pra vocês comprarem, sei lá onde. Falem mais do livro, esse Sem Palavras, o que ele tem de mais aí? O livro Sem Palavras você pode fazer, né? Então, você não precisa comprar. Ah, interessante. É interessante. Você vai lá na papelaria, você compra uma cartolininha de cada cor. Você chega lá, moço, me vê uma amarela, uma preta, uma vermelha, uma branca, uma verde. Aí você vai e você corta no tamanho que você quiser. Você pode fazer um livro grandão do tamanho da cartolina. Você pode fazer um pequenininho pra você botar dentro da sua Bíblia. Você pode fazer de um tecido diferente. Se você trabalha com criança pequena, né, abaixo de 5 anos, é interessante você já usar um plástico, usar um feltro, uma flanela, né, um tecido que dá pra tocar. Com criança bem pequenininha, é mais interessante o plástico, né, que não vai ter risco aí de rasgar. Você pode fazer de inúmeras formas, mas é legal que você faça, inclusive, né, melhor do que comprar. Porque geralmente quando você compra o negócio, às vezes você nem usa. Você compra, bota lá na estante e de lá nunca mais sai. Então você faz, é legal, vai ser uma terapia. E o mais importante, depois de você fazer, você se treinar pra você usar. Porque tem muita gente que recebe o treinamento da PEC, mas a pessoa mesma não treina. Então, porque o livro Sem Palavras no papel, ele é lindo. Mas quando você vai botar em prática, é um monstro. Porque é muito difícil, cara. É difícil você memorizar aquilo tudo ali. E tem que memorizar, não tem jeito. Tem que memorizar. Pra você saber usar aquilo dali, você tem que memorizar todos aqueles detalhes. Então, quando eu treino os professores pra ensinar a usar o livro Sem Palavras, é
parto pra sair alguma coisa. Eles ficam muito nervosos. Não sei se é porque eu intimido, mas algumas pessoas dizem que eu intimido, mas sei lá, eu me acho super legal e super tranquila. Mas o pessoal fica com muito medo de usar e às vezes acaba não usando, né? Mas aí o que você pode fazer? Aí você vai lá no site da PEC e tem vários livros lá, tem um livro lá, Como Conduzir uma Criança a Cristo, que foi escrito por Sam Dorrit, que é um cara sensacional, missionário da PEC. Não sei se está vivo, e ele escreveu esse livro, e tem outros livros também, tem aquele Primeiros Passos, também tá lá no site da PEC, fazendo um jabá aqui logo, né, que também ensina... Link no post! Isso aí, os 8 primeiros capítulos do livro falam sobre o livro sem palavras, entendeu? Então procura, se você quiser saber do livro sem palavras, procura a literatura da PEC, que vai te ensinar, não procura na internet, que não você vai se enrolar, porque a mensagem do livro sem palavras, ela foi evoluindo com o tempo, então muita coisa mudou. A minha mãe foi treinada no livro sem palavras quando eu tava na barriga dela, né? Tipo, há uns 15 anos atrás, mentira. Há muitos anos atrás. E mudou, entendeu? O negócio muda, o negócio vai evoluindo. Então procura a literatura da PEC que vai dar certo. Então, o livro Sem Palavras, de certa forma, ele não é um livro publicado. É um livro que ele tem só as cores, né? Que nem a gente já explicou. Isso. E ali tu conta a tua história, né? Tu pode fazer personalizado, como tu quer e tal, né? Isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora uma dinâmica. Vamos aproveitar aqui. Como a gente tá falando pra ajudar as pessoas a falar de Cristo pra uma criança, e a gente falou bastante do livro Sem Palavras, a gente falou bastante de falar a mensagem da salvação através de cores, né? Aqui no podcast nós não temos cores, porque temos só áudios, né? Mas a gente pode, né, exemplificar. Eu quero propor um desafio pra vocês, né? As duas juntas, ou uma das duas, passar a mensagem da salvação pra mim como se eu fosse uma criança. Ou para o ouvinte, né? O ouvinte tá escutando aí. Vai saber se a gente não tem uma criança escutando, pelo amor de Deus, agora, né? É verdade, é verdade. Quem é que vai falar, então, pra o ouvinte, né? Que tá escutando a gente agora. Óbvio, né? Que o ouvinte, ele não tá escutando agora. Ele... é óbvio que ele tá escutando a gente agora. Mas que seja. Então, quem é que vai falar como que se passa a mensagem de salvação? Vocês podem, pra ensinar a passar, vocês podem passar, né? Quem é que vai falar aí? Pode ser tu, Sulamita? Pode, claro, pode ser eu. Tem certeza que a Geisa não quer? Não, pode ir, Sula. Ah, poxa, obrigada pela oportunidade. Imagina. Então, olha lá, vamos, pra facilitar, vamos fingir que eu sou uma criança. Ok, ó, tu não vai me trollar não, né? Não vou trollar não, prometo. Vai ficar bonitinho, né? Sim, eu não vou espernear, não vou gritar e nem vou chamar minha mãe. Ah, tá. Não, sabe por quê? Porque quando... às vezes eu vou fazer demonstração com algum adulto, entendeu? Aí o adulto fica quebrando o esquema, entendeu? Não, até porque eu nunca foi me passado isso, eu não sei qual que é o esquema daí. Eu vou ser bem ingênua mesmo, né? Ah, tá. É porque como eu já reparei que hoje você tá arretado aí nas piadas, né? Tá piada pra caramba aí. Mas vai lá, pode começar, como é que começa? Posso começar? Sim, vamos fingir que tu tá mostrando os cartões pra mim, né, as cores, né, porque não tem como a gente mostrar no podcast, mas vamos fingir que tu tá mostrando as cores, aí tu pode falar cor tal aqui, né, tal. Então tá bom, vou começar. Beleza. Oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? Meu nome é Ed The Drummer. Ed The Drummer? Nossa, que nome diferente. Quantos anos você tem, Ed? Sei lá quantos anos eu deveria ter. Pouco. 7? 5? 10 tá ótimo. 10 tá ótimo? Ó. Tá, 7. Eu tenho 7 porque 7 é um número perfeito. 7, né? Você tem 7 anos. Tenho 7 anos. Então que bom. Olha, meu nome é Sulamita e eu bem tenho um livro aqui na minha mão. Esse livro aqui, você gostaria de olhar esse livro? Eu gostaria. Gostaria? Então tudo bem, vou emprestar pra você. Você dá uma olhadinha no livro aí. Tá olhando o livro? Deixa eu olhar o livro aqui, deixa eu ver. Você tá reparando uma coisa diferente nesse livro? Sim, o livro tem várias cores e não tá escrito nada. Estranho, não tem nem desenho. Isso, pois é, o livro não tem palavras, né? E por isso que o nome do livro é Livro Sem Palavras. Faz sentido, né? Porque não tem palavras. Faz, mas só que como é que a gente lê esse livro? Pois é, mas apesar dele não ter palavras, ele conta uma história muito bonita. E eu queria saber se você gostaria de ouvir. Eu quero sim. Ai, que bom. Então posso contar pra você? Pode. Então, muito bom. Então eu vou contar. Essa primeira página, abre aí o livro na primeira página do livro. Você tá vendo aí, né? Que é a cor amarela.
E eu vou fazer uma pergunta, é uma charada. Quero saber se você é inteligente e você vai acertar. O que é? É dessa cor, aí é amarelo, é muito valioso, a gente encontra pouco na natureza, ele brilha, ele é usado para fazer joias, para fazer brinco, para fazer cordão. Começa com a letra O, termina com a letra O. Você sabe o que é? É ouro! Isso aí é fácil. É ouro! É muito esperto! Muito bem, é ouro. Então, por que essa página aí é amarela? Porque ela lembra o ouro, né? Ela lembra o ouro. E por que a gente fala do ouro nessa página? Porque eu conheço um lugar onde as ruas são de ouro. Aí você pensa assim, poxa, mas na minha rua, a rua é de asfalto. Pois é, esse lugar é muito chique, a rua é de ouro, e esse lugar é o céu. Você já ouviu falar do céu? Eu já ouvi falar do céu. Então, lá no céu é um lugar muito especial. Lá no céu não tem tristeza, não tem doença, não tem violência, não tem nada de ruim. Lá só tem alegria, só tem paz, só tem felicidade. É um lugar muito legal, deve ser muito legal morar no céu. E você sabe quem fez o céu, Ed? Não sei. Não, então eu vou te falar. Quem fez o céu, que inclusive é o dono do céu, é Deus. Você já ouviu falar sobre Deus? Eu já ouvi falar de Deus, sim. Então, Deus é a pessoa que criou o céu. Ele criou o céu e ele quer muito que você venha morar no céu com ele, porque ele ama você. E não sou eu que estou dizendo isso não, entendeu? Quem está dizendo isso é a Bíblia, que é a palavra dele. Você já ouviu falar da Bíblia? Aquele livro preto? Tem uns que não são pretos não. Mas... Ah, sim. Lá em casa tem um que é preto, tá sempre aberto lá. Então, esse livro preto, né, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. E lá, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, tem um versículo que fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso quer dizer que ele amou muito o mundo. E esse mundo são as pessoas. Deus amou as pessoas. Ele ama as pessoas e ele ama muito você. Ele ama muito você. E a gente aprendeu, né, agora, que Deus criou o céu, Deus ama você. E a outra coisa também muito importante que a gente tem que saber sobre Deus, que ele é santo. Sabe, você já ouviu essa palavra santo? Eu já ouvi, só que eu não sei muito bem o que é. Então, essa palavra santo significa puro, limpo, né? A gente quer dizer, quando a gente fala que Deus é santo, a gente fala que Deus não faz coisas erradas. E para quem quer morar no céu, você precisa saber, né, um pouco, você precisa conhecer um pouco sobre o dono do céu, né? Então, quando você chega na casa de alguém, você procura não fazer as coisas que essa pessoa não gosta. Então, é importante você saber que Deus não gosta de coisas erradas. Não, por isso, tem uma coisa que não pode entrar no céu, que é o pecado. Você já ouviu falar essa palavra? Pecado é fazer o que a mãe não gosta? É quase isso. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz que não agrada a Deus. Você pode me dar um exemplo de pecado? Desobedecer a mãe. Muito bem, você pode me dar outro? Não sei. Será que mentir é pecado? É pecado? É pecado, né? Mentir desagrada a Deus. Será que xingar o colega na escola, será que é pecado? Acho que é também, né? Então, isso é pecado, né? São coisas que desagradam a Deus. E a Bíblia, como eu falei, que é a palavra de Deus, lá no livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 23, fala que todos pecaram. Todo mundo pecou. Então você também pecou, eu também pequei. Todo mundo pecou, ninguém está livre disso. E na segunda parte do versículo fala, a primeira parte fala todos pecaram, e na segunda fala que estão separados de Deus. Isso é algo muito ruim, ficar separado de Deus. E inclusive, você pode perguntar assim, poxa, mas se ficar separado de Deus é tão ruim, por que a gente peca? É porque a gente nasceu com algo chamado natureza pecaminosa. Isso significa vontade de pecar. A gente nasceu com essa vontade de fazer coisas erradas. Às vezes a gente não gostaria de ter feito uma coisa errada e a gente acabou fazendo. Mas é porque a gente nasceu com isso. E isso, o pecado que a gente comete, nos separa de Deus. Lá na Bíblia tem outro versículo, em Romanos 6, 23, que fala o seguinte: o salário do pecado é a morte. Você já ouviu essa palavra salário, não ouviu? Sim, é o que dá dinheiro para comprar os presentes. Né? Isso aí. Então só recebe salário quem trabalha. O
final do mês a pessoa recebe o salário dela. Então o salário é uma recompensa. O pecado também tem uma recompensa, que é a morte. Sendo que não é a morte, essa que a gente conhece da pessoa ir pro cemitério, né? Bota no caixão, bota debaixo da terra. Essa morte é a morte espiritual. É você ficar longe de Deus. Ficar longe de Deus é tão ruim que a gente dá o nome de morte espiritual. Sendo que Deus não fez a gente pra gente ficar morto espiritualmente, ficar longe dele. Por isso que Deus bolou um plano muito maneiro para que nem eu nem você ficássemos separados dele. E esse plano tem a ver com Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Jesus é aquele menino que fica no Natal lá no presépio. Isso, já vi. Então, o plano de Deus envolvia Jesus. Por quê? Porque antigamente, antes de Jesus nascer, no que a gente chama de Antigo Testamento da Bíblia, para que um pecado fosse perdoado, deveria haver o derramamento de sangue. Então a pessoa ela pegava um animal, um certo animal, e ela ia no templo e esse animal era morto. O sangue daquele animal pagava a dívida de pecado que essa pessoa tinha com Deus. Porque o pecado é uma dívida que a gente tem com Deus. E a gente precisa pagar essa dívida pra gente ficar limpo, né? Pra gente ficar tranquilo com Deus. Então, sendo que depois que esse animal era morto, a pessoa voltava a fazer essas coisas erradas. Ela não mudava, o coração dela não mudava. Então, o que Deus quis? Deus queria que fosse feito um sacrifício só, que pagasse a dívida de todas as pessoas e que ninguém mais precisasse sacrificar um animal para poder ter o pecado perdoado. Então, só uma pessoa poderia fazer esse sacrifício, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo era homem, e esse sacrifício só poderia ser feito por uma pessoa, né? Não poderia pegar uma baleia, não posso pegar um rinoceronte, não posso pegar um hipopótamo para sacrificar. Teria que ser uma pessoa. E essa pessoa tinha que ser perfeita. Ela nunca poderia ter cometido nenhum pecado. Sendo que, como eu falei na página preta, a Bíblia diz que todos pecaram. Então Deus mandou Jesus Cristo, o Filho perfeito dele, para vir na Terra. Ele nasceu igual no presépio que você viu, né? Aquele bebezinho que fica no presépio. Então ele nasceu, ele cresceu, foi uma criança igual você. E aí quando ele se tornou um adulto, as pessoas mais inventaram umas mentiras sobre Jesus. Jesus foi preso, foi julgado e ele foi condenado. E aí essas pessoas pegaram Jesus e penduraram lá na cruz. E quando Jesus estava lá na cruz, o sangue de Jesus foi derramado. E esse sangue perfeito pagou a dívida de pecado que todos nós tínhamos com Deus. Agora não tínhamos dívida com Deus. Não precisamos mais ficar longe de Deus. Jesus fez isso por nós. Jesus fez esse sacrifício por nós. E aí a Bíblia fala que Jesus não ficou morto. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, fala o seguinte: porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você já ouviu essa palavra ressuscitar? Não sei o que é. Não sabe? Então, ressuscitar significa voltar a viver. Jesus morreu na cruz, mas 3 dias depois ele voltou a viver. Olha só que coisa incrível. Jesus voltou a viver. E hoje, Jesus está ao lado de Deus. Ele está esperando o momento que ele vai voltar aqui para a Terra, que ele tem uma missão para cumprir ainda, que é resgatar os filhos de Deus. E agora, Ed, a gente vai... Vira a página do livro aí para mim. Você está vendo que essa próxima página é uma página branca. E essa parte é uma parte muito importante do livro Sem Palavras. Sendo que antes de eu continuar o assunto, eu quero te fazer umas perguntas, pode ser? Pode. Então, eu quero ver se você entendeu o que eu falei até agora. A primeira página é de que cor? É amarela. É amarela, muito bem. O amarelo tem a ver com o quê? Com ouro. Com ouro. O ouro tem aonde? Que é a rua de ouro? Tem no céu. É no céu. E quem é que é o dono do céu? É Deus. É Deus, muito bem. E tem 2 coisas que eu falei sobre Deus na página amarela. Será que você lembra? Ele criou tudo. Ele criou tudo. E ele também... Tem uma coisa que eu falei que que quer dizer limpo. Ele é santo. Isso, muito bem. Ele é santo. Então, se ele é santo, ele não gosta de quê? Do pecado. Do pecado. Aí você vira a página pra mim agora. Vai lá na página preta. Que é a página do pecado. É a página do pecado, muito bem. Aí eu falei do versículo lá de Romanos 3:23 que fala quem pecou. Quem pecou, você pode me dizer? Quem pecou foi tu e eu.
Isso, né? Na Bíblia fala que todos pecaram. Então eu pequei, você pecou, todos nós pecamos. E na Bíblia também fala que o pecado tem um salário. Você lembra que salário é esse? O salário é a morte. É a morte, o salário do pecado é a morte, isso aí. Sendo que eu também falei, né, que Deus tem um plano para que a gente não receba esse salário, né? Esse plano tem a ver com quem? Tem a ver... Uma pessoa. Tem a ver com Jesus. Com Jesus. Aí você vira a página para mim e vai para a próxima página. Qual é a cor da próxima página? É a página vermelha. Muito bem. Esse vermelho tem a ver com o quê? Tem a ver com o sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz. Muito bem. O sangue de Jesus, ele pagou o quê? Pagou os nossos pecados. Isso, muito bem, pagou a nossa dívida de pecado. Então agora eu já vi que você sacou tudo, você entendeu toda a história. Agora eu vou entrar numa parte que é muito importante, Ed. Porque é o seguinte, Jesus já fez a principal parte do trabalho, que foi morrer. A parte mais difícil com certeza foi a dele, mas tem uma parte que você também precisa fazer. Sabe por quê? Porque para entrar no céu, você precisa ter o seu coração limpo, como está a página branca, limpinho. Gente com o coração sujo, igual tá na página preta, não entra não. Só entra quem tá com o coração limpinho. E para você entrar no céu, além de ter o coração limpinho, você tem que ser filho de Deus. Porque Deus não tem sobrinho nem neto, Deus não tem cunhado, Deus só tem filho. E aí eu vou te mostrar aqui na Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, para você se tornar filho de Deus e você poder ir morar nesse céu e ficar perto de Deus, você precisa receber Jesus como seu Salvador. Aí você me pergunta, tá bom, mas o que significa isso? Receber Jesus como meu Salvador? São 3 coisinhas. Aí você presta bastante atenção. A primeira coisa que você tem que fazer é você reconhecer que é pecador. A segunda coisa que você tem que fazer é crer, acreditar, né? Que Jesus é o seu Salvador. E a última coisa que você tem que fazer é convidar Jesus para entrar na sua vida. Convidar Jesus para ser o seu amigo. Ele vai fazer parte da sua vida a partir de agora. Então, receber Jesus significa essas 3 coisas. Então agora eu gostaria de fazer essa pergunta importante, Ed. Você gostaria de receber Jesus? Eu gostaria. Parece ser bem legal. Glória a Deus, Ed, glória a Deus. Que bom que você tomou essa decisão. Então eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, pode ser? Pode ser. Então repete comigo. Senhor, eu reconheço que sou pecador e faço coisas erradas. Eu creio que Jesus é o meu único Salvador. E eu convido Jesus para entrar na minha vida e fazer parte dela. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Ed. Olha, essa foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Aí eu vou fazer uma pergunta agora. Você, a partir de agora, você é filho de quem? Eu sou filho de Deus. Filho de Deus, muito bem. É o que está escrito no versículo, né? Quem recebe a Jesus se torna filho de Deus, muito bem. Então, agora eu gostaria que você pegasse a sua mão, abre a sua mão bem grande assim, e aí você vai botar o seu dedão, que é o dedo gordinho, né? Você vai botar o seu dedão no meio da sua mão. Botou? O dedo da outra mão? Não, o dedo da mesma mão que você abriu. Ah, entendi, tá. Botou no meio? Botei. Show. Então agora você vai fechar os outros 4 dedos, você vai fechar em volta do seu dedão. Uhum. Muito bem. É assim que Deus vai guardar você. Como se você fosse o seu dedão. Deus vai guardar você em todo o tempo. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, tem um versículo que Deus fala que Deus nunca vai abandonar você. O versículo fala, de maneira alguma te deixarei. Então Deus vai estar com você em todos os momentos. Ele nunca vai deixar você. Isso não é maravilhoso? É sim. E agora que você se tornou filho de Deus, Deus quer que você o conheça melhor. Aí você vai virar para essa página, que é a página verde do livro Sem Palavras. E aí eu vou fazer outra charada para você. O que é? É dessa cor, é verde. Você vê muito por aí. E para esse negócio, né, aparecer, você tem que plantar uma semente no chão. O que é? Grama. A grama e as plantas são dessa cor aí, né? São verde. E por que a gente escolheu essa cor para poder colocar no livro Sem Palavras? Porque as plantas,
quando você bota a semente no chão e você cuida da semente, o que acontece? Ela cresce. Ela cresce muito bem. Então, essa cor tem a ver com crescimento. E é com crescimento espiritual. Quando você se aproxima de Deus, você cresce espiritualmente. E eu vou te ensinar agora 5 formas para você crescer espiritualmente. A primeira forma é você se arrepender. Me responde uma coisa. Agora que você é filho de Deus, você vai voltar a pecar? Não. Eu sinto te dizer que você vai. Porque você continua com a natureza pecaminosa. Então, tem coisas que vai demorar para você deixar de fazer. Porque você ainda está começando. Mas quando você pecar, você pode se arrepender. Lá na Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você pecar, é só você orar e pedir perdão para Deus. Aliás, se você pecar e se arrepender, né? Não adianta nada você pecar e não se arrepender. Você tem que se arrepender. Até porque Deus vê o seu coração. Se você pecar, se arrepender, você pode orar e pedindo perdão para Deus, que Deus vai perdoar você. Isso está escrito na Bíblia, Ele vai fazer. A segunda forma de você crescer espiritualmente é você orar. Você já ouviu falar dessa palavra, orar? Não, nunca ouvi falar. Orar significa falar com Deus. Então, você pode falar com Deus a todo momento. Em qualquer situação, em qualquer lugar que você esteja, você pode falar com Deus. Você não precisa estar dentro de uma igreja para fazer isso. Em qualquer lugar você pode falar com Ele, bater um papo, pedir um favor, agradecer, falar bem dele, né? Adorar o nome dele. Você pode falar com Ele a todo momento. Então, vamos relembrar? Qual é a primeira forma de crescimento? Pedir perdão, se arrepender. Isso. E a segunda? A segunda é falar com Deus. Falar com Deus, é orar. A terceira é você ler a Bíblia e obedecer. Você falou que você tem uma Bíblia na sua casa, não falou? Sim, tem lá, tá lá na sala. Tá lá na sala, né? Então, você pode ler, porque esse livro é a palavra de Deus. Deus vai falar com você através desse livro. Você fala com Deus através da oração, Deus fala com você através da Bíblia. E você pode ler esse livro. E um livro, a Bíblia tem vários livros, né? Um livro que eu recomendo você a começar a ler, né, por onde você pode começar, é o livro de Marcos. O livro de Marcos está lá no Novo Testamento e ele é um livro curtinho e ele fala sobre a história de Jesus. É bem interessante, você vai começar a aprender várias coisas legais. E esse terceiro passo, né, que é ler a Bíblia, não é só ler, é ler e obedecer, porque a Bíblia ela tem várias instruções para a sua vida, coisas que você deve fazer, coisas que você não deve fazer. Então o terceiro passo é você ler e obedecer a Bíblia. O quarto passo é você testemunhar. Testemunhar significa você falar de Jesus para os seus colegas. Eu tenho certeza que você tem um monte de coleguinha que nunca ouviu falar de Jesus, não é? É verdade. Então você pode falar de Jesus para os seus colegas. Quando você faz isso, você está crescendo espiritualmente. E o último passo é você ir para a igreja. Por acaso tem alguma igreja perto da sua casa? Não sei. Então, você pode dar uma olhada, né? Dar uma procurada, talvez tenha uma lá que você nunca tenha reparado. Então você pode pedir para sua mãe te levar lá no domingo de manhã. Provavelmente lá tem uma escola dominical maneira, ou então à noite. Aí você vê, né, a programação da igreja. Lá você vai conhecer outras crianças que estão também aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre a Bíblia. E aí você vai crescer também. Então vamos relembrar os 5 passos? Qual é o primeiro? O primeiro é se arrepender, pedir perdão. Segundo? É falar com Deus. O terceiro? O terceiro é ler a Bíblia. Ler e obedecer. Muito bem. O quarto? É falar de Jesus para meus amigos. Muito bem. E o quinto? É achar a igreja e ir na igreja. Muito bem. Então, se você fizer isso tudo, você vai crescer muito com Deus, você vai conhecer Deus cada vez mais. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Então, eu tenho aqui dentro da minha Bíblia um folhetinho. E eu vou deixar esse folhetinho aqui com você, para você ler. Ele tem explicado algumas coisas que eu já falei. E eu vou escrever aqui a data de hoje. Vou escrever o seu nome e vou escrever a data de hoje. Sabe por quê? Porque hoje você nasceu de novo. Hoje você se tornou um filho de Deus. Então essa data é uma data muito importante. Então eu vou anotar aqui, né, a data de hoje. E aí você fica com esse papel guardado, que você sabe que esse dia aqui que está anotado foi o dia que você recebeu Jesus como seu Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Você gostaria de orar para poder agradecer a Deus, o que Deus fez por você? Se você não quiser orar, não tem problema. Não, pode ser sim. Você quer orar? Pode ser, como é que faz?
Então, é só você agradecer a Deus por ele por ele amar você, por ele ter enviado Jesus para salvar você. É que nem a gente falou antes? Isso, é mais ou menos isso. Então você pode orar aí. Então tá. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia que tu trouxe a Sulamita aqui para falar de ti para mim. E obrigado por te conhecer, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, que oração linda. Então agora eu vou orar por você, tá bom? Uma oração rapidinha. Tá bom. Senhor, muito obrigada pela vida do Ed, porque hoje ele se tornou um filho teu, ele tomou essa decisão. Abençoe o teu filho agora, que ele possa cada vez mais crescer espiritualmente e te conhecer mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Então, tchau, Ed, vai com Deus. Amém, glória a Deus. Até mais. Quantos minutos foram? Acho que foi o quê? Uns 20 minutinhos, né? Não sei, não contei. Uns 20 minutinhos tu consegue dar todo o plano de salvação pra uma criança. E olha que eu esqueci um monte de coisa. Não, tu tá ensinando errado pros nossos ouvintes? Não tô ensinando errado, gente. Olha só como a pessoa tá distorcendo as coisas. É porque são muitos detalhes, entendeu? Então eu esqueci 2 detalhes, mas o principal eu falei, tá? Quais detalhes só pro pessoal conhecer? Tu lembra? Bom, por exemplo, logo no começo, eu esqueci de falar que Deus é criador, que ele criou a natureza, que ele criou os seres humanos, ele criou a mim, criou a você. Você, inclusive, você falou isso, né? Quando eu perguntei sobre a página amarela, você falou. É verdade. Então, você, entendeu? Você já sabia já. Veio por osmose, Espírito Santo, a ação do Espírito Santo já. Pois é, entendeu? Pois é. Deixa eu ver outra coisa que eu esqueci. Eu acho que... Agora eu não tô lembrada. No pecado, acho que falei tudo na parte eu acho que foi só isso. Então foi tranquilo. Não foi assim, coisas muito importantes, não. O principal é porque, assim, são muitos detalhes, entendeu? Então, se você ficar preocupado em falar tudo, você vai acabar travando, mas o principal você tem que falar. E no caso, por exemplo, assim que nem aqui no sul, né, nós temos bastante pessoas que vêm com os seus filhos, né, pra igreja e tal, porque que nem essa simulação que a gente fez com a Sulamita agora pra ela ensinar a gente a conhecer como é que é, passar a mensagem da salvação com as cores, é como se tu tivesse me encontrado numa rua, né, Sulamita? É mais ou menos isso, como se eu tivesse encontrado você na rua, ou então... ou num evento, alguma coisa assim, né? Que daí, no caso, não tá vinculado à igreja que tá próxima da minha casa, assim, né? Daí tu falou, tu pode procurar uma igreja e tal, né? Isso, na verdade, assim, eu fiz nesse âmbito, assim, como se eu não conhecesse a criança, tanto que eu me apresentei e tal. Claro. Mas legal. Você pode usar isso, você tira o começo, tira o final, a parte da apresentação, a parte que fala da igreja, mas você pode usar isso dentro da igreja também. Isso que eu ia falar agora, que eu ia perguntar, que nem, pode ser usado também, digamos assim, vem os pais ali, de repente são novos convertidos, né, ou ainda não, estão conhecendo, trazem uma criança, e aí como faz? Pode ser passado da mesma forma, né? Com certeza. Mesma forma, tal. Tranquilo. Então é um material bem rico que a criança ela pode entender, principalmente se tu consegue passar legal. Que nem tu falou, né? Tem que treinar bastante, né? Tem que treinar pra não esquecer e até decorar os versículos, conseguir falar, prestar atenção na criança pra poder falar a linguagem dela. Isso, mas repara só que no que eu falei, eu não enfeitei muito, entendeu? Porque quando eu falo com criança, eu falo normal, igual eu falo com qualquer pessoa. Exatamente, é isso que eu quis dizer, tipo, prestar atenção no que a criança tá respondendo também, né? O único cuidado que eu tive foi de falar mais devagar, porque eu falo rápido. Ainda mais quando eu tô falando um texto que eu decorei. Aí eu falo mais rápido ainda. Então eu só tive o cuidado de falar mais devagar, mas esse cuidado eu teria com qualquer pessoa, com criança, com adulto. Claro. E isso é interessante também pra quem fala rápido, né, Geisa? Isso aí, falar bem devagar. É algo impossível. A Geisa consegue falar mais rápido que eu, cara. É verdade. Então, é só ter esse cuidado de falar mais rápido e mais devagar e pausar também. Então,
pessoal, vamos para as considerações finais, então, né? Já aprendemos, estamos saindo daqui agora, já sabendo como falar para uma criança os passos da salvação, né? Usando as cores, inclusive. Livro sem palavras, material comentado pelas meninas. Mas então vamos lá, considerações finais. Vamos começar pela pessoa que mais falou nesse episódio, a Geisa. Sacanagem, né? Que ironia isso total, né? Sempre assim. Só assim, não tem desculpas de falar, eu não consigo evangelizar uma criança, ou eu não tive a oportunidade de evangelizar uma criança, porque não tem, né? Como a gente falou bem no início, tu pode evangelizar ela em qualquer lugar, até na praça, porque sempre vai ter todas as cores, sabe? Até a cor preta pode pegar até o pneu de um carro, ou tu tá num semáforo esperando o sinal abrir, tu pode ter uma oportunidade bem pequena, claro, porque abre muito rápido o semáforo, mas tu tem a oportunidade de evangelizar uma criança, então não tem a desculpa que as pessoas algumas dizem, né? Eu não tenho como passar, eu não sei, ou eu não sei como fazer. Então, a partir de agora, você sabe como fazer evangelizar uma criança, que não é tão complicado, é fácil. Então, você pode estar com uma criança na rua, ou estar com um amigo do seu filho, e que você quer falar de Jesus pra ela. Simples, faz exatamente como a Sulamita fez com o Eduardo, e toca a ficha, sabe? Não tem que ter medo, não tem que ter receio, tem que ir mesmo. Realmente, assim, foi o que a Geisa falou, entendeu? Não tem desculpa de você falar, eu não tenho dom, eu não tenho preparação. Talvez a sua preparação esteja fraca na questão da teologia, né? Você não sabe no que você crê. Se alguém chegar e te perguntar no que você crê, você vai ficar, vai ficar gaguejando. Então, talvez a preparação esteja só nisso, de você aprender uma forma, um método para você poder passar. Agora, a questão de método e método visual, como a Geisa falou, você pode usar qualquer um. Você pode usar, inclusive, a sua mão. Se você não tiver nada à sua volta, nada com cor, se você tiver no espaço sideral, no vácuo, você pode usar a sua mão. E cada ponto da sua mão, cada ponto da salvação, você pode representar com um dedo seu, né? Então, o primeiro ponto da salvação, Deus é criador. Aí você faz com um dedão. Aí o segundo ponto fala sobre o pecado. Você usa o outro dedo. Existem várias formas. Você pode usar também figuras. Então, por exemplo, quando a gente fala da página amarela, né, que fala que Deus é criador, existem métodos que usam o círculo amarelo. Aí, quando fala do pecado, usa o coração preto. Quando fala do sacrifício de Jesus, usa o sinalzinho da cruz. Quando fala da página branca, um coração branco. E quando fala do crescimento espiritual, usa um símbolo de uma arvorezinha. Então, realmente não tem desculpa para você poder evangelizar. Se você não tem vontade porque às vezes o pessoal fica dando desculpa, mas na verdade não tem vontade, não tá afim de evangelizar a criança. Então seja sincero, né? Não tô afim, não vou evangelizar a criança. E elas que se virem, né? Pra poder serem evangelizadas. Mas eu espero que esse não seja o seu pensamento, porque Deus vai cobrar isso, né? Eu vou falar pra vocês, gente, vale muito a pena você evangelizar uma criança. Muito bem, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês, né? Foi muito interessante, né? Conhecer esse método principal. A gente focou mais no Sem Palavras, né? Mas eu acho que é um método, assim, muito bom, assim, pelo que eu pude perceber, né? Eu acabei, inclusive, aceitando a Cristo de novo, né? Isso e fui evangelizado. Muito bem. A tia Sulamita me ensinou direitinho, né? Como Ensinei. É que é. Isso daí. Aí, Geisa, já pode usar no Ministério Infantil. Ai. Ótimo, obrigada. Mas muito obrigado pela participação de vocês, então, né? Obrigado pela Geisa aí pela terceira vez, daqui a pouco, né? Já tá mais aí que alguns podcasters, né? Pelo amor de Deus. E a Sulamita aí, lá de longe, né? Tivemos alguns problemas de conexão, mas nada que impedisse com que o conteúdo chegasse aqui, né? No sul. Viva a internet! Mas então, tá, muito obrigado. Espero que os ouvintes tenham... O nosso ouvinte tá escutando agora, né? Agora ele tá escutando porque ele é o nosso ouvinte. Porque ele ouve. Claro, nosso ouvinte, né? Espero que ele tenha entendido. E se não entendeu, né? Tem os comentários aí, né? Pra deixar sua dúvida, seu pedido, seu feedback. Gostaria de falar um negócio. Desculpa te interromper. Eu tenho um site, né? Fazendo o último jabá, tá? Eu prometo. Podia ter feito jabá, né? Eu tenho um site que é www.crescimentocristão.com. Nesse site eu coloco
o material do curso que eu dou, e tem uma parte lá que é a parte de recursos, que é aberto para todo mundo. Na verdade, tudo é aberto para todo mundo, né? Enfim, não tem nada escondido lá. Que tem vários materiais para serem usados no Ministério Infantil. Tem um arquivo lá que é muito interessante, que são marcadores de página, né? Aquele papelzinho que você bota para marcar a página, que você pode imprimir, né? Pode imprimir no papel durinho, ou então imprime e manda plastificar, que tem um resumo de cada cor do livro sem palavras. Então você pega o marcador, bota no versículo de cada cor, e aquilo ali vai auxiliar bastante. Lá tem vários materiais para poder auxiliar você, tanto a usar o livro sem palavras, como outras coisas também no Ministério Infantil. Então acessa lá, crescimentocristão.com. Link no post! Agora o link está no post do crescimentocristão.com, veja só. Ah, você vai botar? Claro, né? Vai me dar essa moral? Mas quando eu falo link no post, o link tá no post. Tá no post? Cara, você vai botar o link do meu site no post? Cara, que emoção! Claro, né? Pô, nem sabia que tu tinha um site, se eu soubesse, tinha pedido antes pra te falar do site. Mas é isso aí, então. Muito obrigado, então, de novo, mais uma vez, pela participação de vocês. E pra finalizar, eu quero deixar uma frase que eu achei no site da PEC, veja só, que o link já está no post. Opa. Que é uma frase de Warren W. Wiersbe, né? Acessem lá que vocês vão descobrir como é que é o nome do cara. Ele diz assim, ó: quer você goste ou não, alcançar e ensinar as crianças no mundo de hoje é uma questão de vida ou morte. Que você seja encontrado fiel, transmitindo a palavra na vida para uma geração em perigo. Então, achei bem interessante essa frase, não só pra criança, mas pra qualquer pessoa. Mas como ele tá dizendo ali, tipo, crianças principalmente, né? Então, achei bem interessante. E por hoje é só. Pra quem fica pra área de feedbacks, então até daqui a pouco. E pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PDD! Fantástico! Nossa. Dandy, o nosso feed. Uau! Nosso feed, pra quem não sabe, é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Por enquanto, e o iTunes, basta você colocar /iTunes, você vai direto pro nosso iTunes. Nossa. Para você poder dar as estrelinhas Muitas que a gente estrelas. merece. Né, você tem que ir lá, né? Porque senão a gente não vai conseguir aparecer no iTunes. Mas antes de irmos aos feedbacks, Dandy, precisamos avisar sobre uma data muito importante. Uau, que data seria essa? E essa data não é meu aniversário, que já passou. É o dia 21 de outubro. Que é o dia do podcast. Dia do podcast, Uau. veja só. Então, confira aí o spot oficial a seguir. No dia 21 de outubro de 2004 foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco no dia 21 de outubro estes primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Mas peraí, você não sabe o que é podcast? Então acesse agora diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. E aí, vai ficar de fora? Então confira mais informações do banner nesse post. Tá o link no post! Tem o banner aí do dia do podcast, o link está no post já, fantástico! Agora sim, vamos aos feedbacks, o episódio 35 tem muitos feedbacks. Nossa, hoje eu vou cansar a minha voz. Lá nesse aí falamos sobre a briga entre a Bíblia de papel e a digital. E vamos ter que ler 100% dos feedbacks, né? E vamos começar com quem? Com ele é o meu conterrâneo Lourival Gonçalves. Que no caso, tu fala que ele é conterrâneo, mas ele nem mora aqui, né? Até o mesmo sobrenome da minha cidade, né? Então vamos lá, o que ele disse? Primeirão aqui é... KKK, né? Uau. Sei lá, o que será? O Lourival Gonçalves, ele deixa comentários, né, que
Subliminares, né? O que será que ele quis dizer com isso? Com o KKK, 3Ks. São 3Ks, né? Ks, 3. Depois de EDD, né? Se fosse EBD, seria Escola Bíblica Dominical, mas é EDD, né? Veja só, KKK, será que é 3.000? Ou seria 3Ks? Tá fazendo propaganda pra Ford? Olha, ó, né? Vamos lá, se quiserem patrocinar, né? Vamos lá, próximo! É a Paloma Pena. Nossa colunista, link no post! Link no post dos posts do blog dos textos da Paloma. Escreveu uma coisa muito profunda. Episódio muito bom. Agenda digital, Eduardo Silveira. Tá jovem, hein? Sim, porque se você é jovem ainda, amanhã é velho, será, né? Também uso muito bibliaonline.com.br. Propaganda. Claro, já está no post, link. Já está no post. Eu, por mais que eu seja uma pessoa bem ligada em tecnologia, não uso aplicativos de Bíblia. Já usei o YouVersion, tenho meu celular para casa de apuros, mas procuro sempre estar com minha Bíblia de papel, com minhas anotações e tudo mais que vocês falaram. Abraço, meninos, que Deus continue usando vocês. Eu tava utilizando o YouVersion, né? Só que daí eu parei de utilizar o YouVersion porque tava dando conflito com o meu aplicativo Beyond Pod para escutar podcast! Podcast é muito mais importante que o YouVersion, porque tem outras bíblias, óbvio, né? Não que eu não tenha mais bíblia no celular. Tem aquela pequenina só no Novo Testamento, né? Não, tem várias. Próximo é ele, o Edson Romanato. Fantástico! Prefiro a Bíblia em papel. Concordo. Acho muito estressante usar a versão tecnológica, embora eu use em algumas situações, mas sempre evito usar. Grande abraço! Grande abraço pra você, Edson, nosso amigo. Edson é gente boa, né? Tá beleza, Edson. Próximo é ele, o Denis Cruz. Que inclusive eu quero fazer um adendo. O Denis Cruz foi quem indicou, né, o tema desse episódio. Uau, veja só, você também pode indicar, é só deixar nos comentários. Vejam lá, bacana pessoal, que o papo rendeu e a discussão abordou os pontos que realmente estão na pauta no momento. De fato, existem alguns problemas que envolvem o uso da Bíblia digital, como a distração ou a desaprovação por parte do pessoal mais antiquado. Creio que é um caminho ainda longo e passa pela substituição completa do digital pelo livro de papel. Acho que não veremos essa transição e o papel vai continuar muito vivo. Como Milo Fernandes dizia, o livro não apaga, não dá tilt e não quebra se cair por um descuido. Ótimo post, parabéns pelo episódio. Mítico, obrigado pelo teu feedback, Denis. Vamos ao próximo que temos que ler 100% dos feedbacks. Ele, o Ivandro Menezes. Lá dos CabraCast. Fala, cabras. Episódio muito bom. Papo leve e descontraído, vejam. Em relação ao papel ou ao digital, uso ambas. Quando vou pregar ou mesmo estudar, uso, em regra, a Bíblia de papel. Mas sempre acesso a digital, principalmente quando desejo fazer uma busca, uma vez que sou péssimo para lembrar o endereço dos versículos. Quanto ao cara que amaldiçoou o celular, falamos sobre isso no episódio 7. E o sagrado se tornou hilário. E os CabraCasts, fazendo jabá, hein? Link no post! Link no post do episódio 7 dos CabraCasts. No mais, ele mandou um abraço pra todo mundo. Muito obrigado. Abraço pra vocês também. Obrigado lá pra vocês aí dos CabraCast. Vamos ao próximo porque temos muitos. Esse aqui é comprido, hein? Do Gabriel Tuller. Vamos lá, o que ele disse? Episódio muito legal. Achei a discussão bem propícia para os dias de hoje. Acredito que um dos problemas da nossa geração seja a dificuldade de se concentrar muito em uma coisa. Daí a dificuldade de usar o aplicativo para a leitura da Bíblia. Óbvio que existem formas de não perder o foco com os joguinhos e notificações, mas aí vai da maturidade das pessoas. Como o Pedro disse, também dá para se distrair com a Bíblia de papel. Eu mesmo, quando era criança, usava os mapas para desenhar. Nossa, que heresia, né? Desenhando na Bíblia, como pode? Né? Acrescentou coisas na palavra. Acrescentou coisas, quem acrescentar, né? Ou remover, né? Será, né? Veja só. Tá lá Apocalipse, nossa. Né? Estamos brincando, claro, porque não somos assim, né? Estamos fazendo uma piada. Uau. Olha só. Continuando, eu passei a usar mais os aplicativos por não conseguir levar a Bíblia de papel para todo canto. Mas ainda assim continuo lendo a de papel, por gostar de rabiscar e anotar também. Creio que uma não altera a funcionalidade de outra. Se for para abençoar, então é válido. Mais uma vez,
Uma ótima discussão sobre o tema. Continuem assim. Muito obrigado, fantástico. Vamos ao próximo. Esse é Nossa, novo. esse é novo. O Orion Oliveira. Isso, cara lá dos pratos. Pratos, né? Ele falou o seguinte: uou, podcast polêmico, será? Baixando. E aí ele deu o joinha, né? Esse Y, se você não sabe, ele fez ali o desenho do Y, né? Com, entre parênteses, que significa joinha, curtir, né? Nossa, curtiu. Você nem sabia disso, que isso aí é um emoticon. Né? Você nem sabia. Agora você sabe, vocês todos sabem. Muito obrigado, Orion, pelo seu feedback. Vamos lá, o próximo. Alexandre Gomes. É, dos novos, muitas pessoas novas aparecendo Uau, aí. hein? Como exemplo, no início minha igreja estava meio resistente, mas hoje eles entendem a facilidade de se utilizar o dispositivo. Com relação à questão a fone, até eu sou contra. Tô até vendo todo mundo ouvindo o jogo. certo que seria, né? Mas falando sério, a Bíblia tem de ser usada com sabedoria. Já cansei de ver, por exemplo, pessoas no culto lendo na Bíblia de papel aqueles estudos. Ou seja, não importa o que tem na mão, quem está desligado vai se distrair. Até com o microfone do pastor. É, exatamente, isso é verdade, né? Principalmente que tem aquelas Bíblias, a Bíblia da mulher que ora, não sei o que, aí tem os textinhos do lado, Bíblia do homem que ora, tem os textinhos. Bíblia da criança, Bíblia do desempregado. Sim, Bíblia do pastor, Bíblia do crente, Bíblia do servo de Deus, né? Até Bíblia de estudo, né? Que tem os comentários embaixo, né? Veja. Mas aí serve pra ti, que nem eu comentei no episódio, né? Pra te colocar em xeque o que o cara tá falando lá na frente, né? Ah, tu tá falando errado, o comentarista aqui dessa Bíblia disse que você está errado. Uau. Não faça isso, não faça isso. Respeito é bom, todo mundo gosta, porque nós vamos ao último. Uau, e o último poderia ser nada menos que ele, o Luiz Vulcanes. Nossa, que nome. O que ele disse? O que eu tenho percebido nos cristãos mais próximos a mim é uma sacralização do papel e a demonização do digital, esquecendo ou não entendendo que o sagrado não é veículo, mídia, e sim o conteúdo, a palavra. Luiz Vulcanes, ele resumiu o podcast em algumas palavras. Uau! Né? Esse é o cara, hein? Muito obrigado pelo teu feedback, Luiz Vulcanes. Então agora, Dandeco, vamos às indicações. Eu quero aproveitar que o dia 21 é o dia do podcast. E hoje eu vou indicar, sabe o quê? Não sei o que tu vai indicar. Não é um podcast! Ah, vocês foram enganados agora. Mas eu vou indicar o que tem a ver. Eu vou indicar um texto do blog Prosa de Crente, que é 10 podcasts que você precisa ouvir. Opa. Vale a pena ler lá o texto, tem várias indicações. Tem inclusive, pelo amor de Deus, mas não é pelo amor de Deus que eu tô indicando, porque tem vários podcasts bons lá pra você escutar nesse dia do podcast, dia 21, então. Você vai passar 24 horas escutando o podcast? Isso, leia o texto lá do blog Prosa de Crente e escute todos aqueles episódios que estão lá. É isso então, né? Por hoje, gurizada, pessoas, é só. Então tá, até mais. Tudo de Deus. Queridas, eu vou indo então. Eu também tô indo, que amanhã tem que pular 6h50 também. Boa Tá noite bom, pra vocês. gente. Boa noite. Boa noite, Você ficou muito mais Deus, né? Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Nossa, ela entrou aqui. O Duda vai ter um pesadelo com Nossa, ela essa agora. Ceramita é muito igual. É muito igual. Sério? É igual. Não, vou ganhar dinheiro com isso, cara. É igual. É igual? Igual. Então Igual. tá bom, gente. Boa noite. Bom sono pra você. Que vocês durmam bem. Não, tem que ser assim, ó. Que vocês Oi. durmam bem. Irmão. Que vocês durmam bem. Agora foi igual. Acordem renovados pelo Senhor. Renovados pelo Olha, sangue então, do Senhor Jesus Tá nervoso, Cristo. tô falando. Tô nervoso, tô falando assim. Ai, ai. Tá doido. Então, Eu vou tchau, indo, gente. eu vou indo. Eu também tô indo. Beijos pra Tá, todo mundo. gente. Beijo. Foi um Boa noite. prazer. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.